Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre o Renato Gaúcho, o técnico apresentado no Grêmio nessa última segunda-feira, que falou sobre o Cruzeiro e não falou muito bem, então eu quero trazer aqui a fala do técnico que já jogou no clube, falando um pouco sobre o momento da Raposa na segunda divisão. Além disso, quero falar com vocês sobre o Daniel Júnior, ele que deu uma entrevista bem interessante ao Ale Oliveira aqui no YouTube, falando sobre a pressão que ele sente, no caso que ele sentiu para essa renovação de contrato, e também para terminar aqui com vocês sobre o Jajá. Será que ele vai continuar tendo sequência pelo Cruzeiro? Será que o Paulo Pezzolano entende que ele vai ser o titular daqui para o final da temporada? Que eu quero trazer aqui para vocês algumas atualizações sobre esse caso. Mas antes de começarmos, aproveite para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar nós a chegarmos aqui a essa marca de 35 mil inscritos e 500 até o final desse mês. Então conta aí com a ajuda de todos vocês, tá bom? Só antes de dar uma sequência aqui no conteúdo, tem um recado. Primeiramente eu quero falar aqui da Robotip, onde assim, se eu te dissesse que por apenas R$50 você poderia ter um robô, um software para apostar por você. Você acreditaria em mim? Essa é a proposta da Robotip para vocês, onde por lá você vai ter um relatório completo e esse próprio software vai apostar por você, para você não ficar perdendo tempo, no caso, para as suas automatizações das suas apostas. E você vindo aqui por esse link que eu vou deixar nesse QR Code e também no primeiro comentário fixado, você vai ter 20% de desconto nessa sua compra e não ficar perdendo tempo, para começar a automatizar de vez as suas apostas com a Robotip. Bom, eu quero começar aqui sobre esse vídeo do Renato Gaúcho falando sobre o Cruzeiro na sua apresentação, que eu vou deixar aqui um pequeno trecho para vocês e depois comenta um pouco sobre esse caso. Você viu o Cruzeiro está disparado lá na frente, e o Cruzeiro, com todo respeito, não é aquele time que está jogando um futebol bonito, mas está liderando, vai subir. Então a Série B é isso aí, não fica exigindo, não estou falando de você agora, não fica exigindo futebol bonito na segunda divisão, até porque faltam 10 rodadas. E o objetivo é subir. Jogando feio, jogando bonito, o Grêmio precisa subir. Ele que falou assim, sobre o objetivo dele no Grêmio, que é de conquistar o acesso de volta à Série A, e falou aí sobre o Cruzeiro, que no caso não joga bonito, não joga assim, no caso, um futebol agradável. Eu até fiquei bem surpreso com essa fala dele aí, como eu deixei aparecendo para vocês, porque assim, é claro que o Cruzeiro não tem o melhor time da história da Série B para estar fazendo realmente até aqui a segunda melhor campanha da história do torneio, mas igual ele mesmo até falou nessa própria entrevista, na Série B não tem essa de jogar bonito. Uma coisa é o Cruzeiro se estivesse na primeira divisão com um time extremamente qualificado e não jogasse bem, aí sim vale as críticas, como era pro Mano Menezes em 2017, em 2018, que era muito mais no contra-ataque, levava muita pressão, mesmo com um time excelente que poderia propor o jogo. Então aquele caso era muito válido. Nesse aí eu discordo totalmente, tá? Até porque o Cruzeiro, igual eu falei pra vocês, não é o melhor time da história da competição, mas não é um time ruim, até porque tem feito um bom trabalho, uma vantagem aí de 18 pontos para o Londrina e 9 pontos para o segundo colocado, que é o Bahia. E assim, o Cruzeiro já está pagando esses 3 anos seguidos na Série B, então nós já tentamos de tudo, ter um time assim mais retranqueiro, ter um time muito forte, que acabou não dando muito certo. O meio termo foi ter um treinador bom, que gosta de propor o jogo, com um time assim, podemos dizer, bem montado, mas ainda não com aquelas peças dos sonhos dos torcedores, porém um time que dá conta do recado, jogadores bem guerreiros, e que eu não concordo dessa apresentação do Renato Gaúcho. Eu vejo que ele deve ter assistido poucos jogos do Cruzeiro nesse ano, e se assistiu foi alguns jogos ali que o Cruzeiro não foi bem, como por exemplo ontem contra o Criciúma, propôs bastante, mas não foi assim um jogo de dar aula para o Cruzeiro. Mas se ele tivesse assistido o próprio jogo entre Cruzeiro e Grêmio, as duas partidas, o Cruzeiro jogando muito bem, muito melhor do que a equipe adversária. Enfim, quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você acha sobre essa declaração aí do treinador. Só lembrando que hoje o Cruzeiro tem 59 pontos contra 47 do Grêmio, uma vantagem de 12 pontos. Eu acho assim bem difícil, no caso o Grêmio tentar brigar assim pelo título ou algo nesse sentido, até porque eu acho que todo mundo deveria pensar nesse acesso primeiramente à Série A e depois conquistar o título da Série B. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre o Jajá, onde o técnico Paulo Pezzolano, em entrevista depois da partida, falou um pouco sobre a condição física do ponta que está voltando até as suas oportunidades aqui pelo Cruzeiro, onde assim, ele no caso falou um pouco sobre essa condição física dele, destacando que o Jajá pode sim jogar mais do que 45 minutos. Só lembrando que ele voltou de contusão na sexta-feira retrasada, onde o Cruzeiro goleou o Náutico por 4-0. Foi a sua reestreia com a camisa do Cruzeiro depois de 2 meses e meio sem atuar. Fez aquele gol contra o Náutico, teve oportunidades também contra o Sampaio Corrêa e ontem, no caso no domingo, contra a equipe do Criciúma, teve uma
no caso jogou um pouco mais do que 45 minutos, que foi ali o segundo tempo inteiro, mais os acréscimos, que ele jogou como ala direita e depois com a entrada do Giovani Jesus, jogou como um ponta de ofício. Onde, no caso, o Paulo Pezzolano, nessa entrevista, falou o seguinte, abre aspas, todos estão preparados, mas às vezes temos que ver o momento que cada um vive, cada jogador. Fora isso, estão todos preparados para jogar 60 ou 70 minutos, né? Já o Jajá, que estava mais longe, demonstrou que pode jogar mais do que 45 minutos. Eu tive medo quando coloquei ele para jogar o segundo tempo inteiro, porque achei que seria muito tempo e não sabia se ele conseguiria. Mas agora todos estão preparados e é uma equipe muito competitiva internamente. Quem estiver bem para o próximo jogo vai jogar, fecha aspas. Então assim, eu acho que ele deve ser o titular no próximo jogo, tá? Quem sabe até mesmo o Cruzeiro não colocando o Bruno Rodrigues e o Jajá de ala. Não sei se seria a melhor opção, mas, por exemplo, mantendo lá na frente o Edu, o Daniel Júnior e o Luvanor, e tendo como ala no lugar do Matheus Bidu o Bruno Rodrigues, e na direita do lugar do Wesley Gasolina, tendo o Jajá. Eu acho que pode ser sim também uma alternativa, apesar de que eu prefiro, tá? O Cruzeiro tendo uma opção ali de meio de campo, no caso... Poderiam até tirar, por exemplo, o Luvanor e o Daniel Júnior, testar um Bruno Rodrigues na esquerda, já na direita, com o Bidu e o Wesley Gasolina. Eu acho que pode ser um time bem interessante, mas aí no caso teria que abrir mão de um meio campista mais habilidoso, que seria nesse caso o Daniel Júnior. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você acha do Jajá, jogador que fez 3 jogos, né, até aqui nessa volta, soma 14 partidas, 3 gols marcados e 2 assistências. Tem aí seus 21 anos de idade, emprestado pelo Atlético Paranaense até o final dessa atual temporada. Bom, quero começar falando aqui sobre o último assunto do nosso vídeo, sobre o Daniel Júnior. Ele que falou um pouco sobre essa renovação de contrato com o Cruzeiro e a pressão, né, que ele sentiu aí naqueles meses que a Raposa estava tentando a sua negociação, muito por conta do caso recente do Vitor Roque, que tinha acabado de deixar o clube por um valor muito baixo, por conta do salário que ele tinha, que era muito baixo, né? E o Daniel Júnior seria a mesma maneira, onde a multa rescisória dele aqui no Brasil era de algo próximo dos 7 milhões e 600 mil reais. Até o Botafogo tinha interesse na sua contratação e o Cruzeiro ficaria com apenas 50% desse valor. No caso, o Daniel Júnior sentiu essa pressão para a renovação de contrato, onde assim, ele mesmo fala que tinha o interesse da renovação, apesar dessa demora, e também o empresário dele cobrando, né, um valor muito alto, até porque tinha o Botafogo na parada, onde em maio, em entrevista, né, no caso, o jogador falou sobre essa pressão para renovar o contrato lá no mês de maio, no canal do Ale Oliveira. O contrato foi renovado até o final de 2025 e durante essa entrevista ele revelou nessas críticas por parte da torcida e a pressão que ele sentiu depois, no caso dessa renovação de contrato, sentiu aí essa pressão e ficou chateado por conta da situação, abre aspas. Para mim era tudo novo na época, né? Esse negócio de renovação no profissional era novo e a torcida foi cobrando, era também algo novo para mim. O estádio lotado, então às vezes eu não sabia nem o que sentir, só falava que queria, né, no caso, ficar no Cruzeiro. Estava nesse momento em lua de mel, né, com a minha carreira e estava maravilhoso com tudo que estava acontecendo, porém queria ter gratidão ao clube que me deu essa oportunidade, fecha aspas. Lembrando que ele está emprestado pelo Palmeiras e assim, de acordo com o Nicola, o salário dele foi para algo próximo de 60 a 65 mil por mês, que eu acho que é um salário super justo. Antes ele era reserva, agora então sendo titular no Cruzeiro, eu acho que pro ano que vem o Cruzeiro já deveria renovar para uns 150 mil por mês e aumentar a multa rescisória dele aqui no Brasil, porque como o Botafogo estava quente na parada para tirar ele do Cruzeiro, o Daniel Júnior, seu empresário, tinha muitas barganhas, né, para pedir um contrato maior até o final de 2025, um salário maior também, próximo dos 65, 60 mil por mês, e a multa rescisória para o futebol brasileiro é muito baixa, de algo próximo de 13 a 14 milhões de reais. Então tem que dar ênfase nisso, porque se ele continuar sendo titular, não ficaria surpreso de um outro time no Brasil vir e bancar essa multa e tirar o jogador aqui do Cruzeiro. Então, para o ano que vem eu acho que seria crucial a Raposa aumentar esse valor para a multa rescisória, colocar lá na altura, né, uns 80, 90 milhões de reais, e aumentar o salário do jogador, que tem sido titular com o Pezzolano. É engraçado que ele começou jogando, teve uma sequência, depois o Pezzolano afirma que não foi por conta dessa questão de contrato, mas foi bem na mesma época que ele não estava querendo renovar, ele voltou para o time sub-20, renovou, e se não me engano ele ficou uns 8 jogos, ele entrou em uma partida.
Aí do nada, é claro, do nada, né? Depois de muito tempo treinando e tudo mais, o Pesolano vinha falando que ele precisava melhorar em uma questão. Aí ainda bem que ele voltou a ter uma sequência, tanto que nesse jogo contra a equipe do Criciúma foi a 4ª partida consecutiva dele sendo um titular. Fora boas atuações com gols contra o Sport, boas atuações contra o Vila Nova. Eu gosto bastante do Daniel Júnior e espero que ele não saia com um valor baixo, né? Apenas, no caso, 20 anos de idade nessa atual temporada, 32 jogos, 4 gols e 4 assistências. Só lembrando que o Cruzeiro, de acordo também com o contrato, quando ele foi contratado, pode comprar, no caso, mais 20% do jogador por R$1 milhão. Se eu fosse o Ronaldo, já teria comprado, tá? Porque hoje o Cruzeiro tem apenas 50% e tendo 70%, eu acho que ficaria um percentual até que interessante. E você, o que acha aí do Daniel Júnior? Acho que ele tem que continuar no clube, deveria, no caso, o Cruzeiro tentar uma negociação para o ano que vem. É um jogador muito novo, eu vejo que tem muito ainda o que evoluir, tanto que o Pesolano bate bastante nessa tecla, mas é um jogador que eu vejo com muito potencial. Surgiu na base do Palmeiras, chegou no Cruzeiro no ano passado e desde daquele bom início, né, que ele teve pela Raposa, eu já falava que ele merecia espaço no clube com 33 partidas, 9 gols e 2 assistências. Na Copa São Paulo também se destacou. E eu espero que, além dele, né, no caso o Igor Lemos, jogador da base, é um jogador que eu vejo com um potencial incrível também, da base do Flamengo, que teve até números parecidos com o Daniel Júnior, e não ficaria surpreso do ano que vem ele tendo oportunidades com o Pesolano. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar nós a chegarmos a essa marca de 35 mil inscritos e 500, tá bom? Aqui na tela final essas duas sugestões de vídeo para vocês, onde eu falo sobre um novo jogador contratado nessa reta final da janela. Quem que é esse atleta? Vai lá dar uma olhada. Além também desse outro aqui de manhã, sobre o Ronaldo e uma confusão, onde ele, no caso, na saída, né, pro Mineirão, do Mineirão, alguns torcedores hostilizando ele. Vai lá dar uma olhada nesse vídeo e o link aqui embaixo na descrição da Robotip para você começar a automatizar suas apostas com 20% de desconto. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. Valeu!